estamos trabalhando para criar um mundo onde o câncer não é apenas tratado, mas curado. Na MSD, somos movidos por uma visão compartilhada de oferecer aos pacientes mais maneiras de tratá-los, mais qualidade de vida, mais tempo. Trabalhamos todos os dias para transformar a maneira como combatemos a doença e garantir que nossas descobertas sejam acessíveis aos pacientes que mais precisam. É por isso que na MSD trabalhamos com urgência para colocar os pacientes em primeiro lugar. Vemos além dos limites científicos para dar grandes saltos adiante. Todos os dias, nossa equipe reúne uma profunda compreensão da genômica, biologia e sistema imunológico para ajudar a avançar na maneira como os pacientes são tratados. Sabemos que vencer o câncer não é uma missão isolada. É por isso que nos unimos a todos os que compartilham o objetivo que nos guia: seguir a ciência e trazer a próxima inovação aos pacientes. Trabalhamos com o ânimo de uma startup, enquanto operamos com o rigor e a disciplina de um parceiro experiente. Porque enquanto houver médicos lutando para adicionar anos à vida de seus pacientes e um mundo onde os tratamentos não são acessíveis a todos, estaremos lá, trabalhando para oferecer mais e o mais cedo possível. Sabemos como é desafiador tentar mudar o curso dessa doença tão complexa. É por isso que não nos intimidamos e abraçamos um dos maiores desafios de saúde do mundo. Sempre há mais a fazer, porque todos estão esperando. É por isso que inventamos. Para a vida. É um prazer poder abrir hoje o primeiro congresso do Grupo EVA, né, o Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos para pacientes e familiares, e para a sociedade de modo geral. O Grupo EVA é um grupo que foi formado por médicos há mais ou menos 4, 5 anos atrás, e que é dedicado em prover o melhor tipo de informação para prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer ginecológico. Esse grupo vem crescendo de um modo muito importante. Recentemente foi montado um grande portal que vai ter uma entrada para profissionais de saúde e uma entrada também para pacientes, familiares e para pessoas da sociedade de um modo geral, para que toda a informação mais importante sobre esses tumores esteja à disposição para que as pessoas ganhem mais conhecimento e possam outra vez entender qual é a melhor forma de evitar, de tratar e curar esses tumores. Além disso, o Grupo EVA tem trabalhado em campanhas fantásticas como Setembro em Flor, também feito parcerias com grandes grupos cooperativos de pesquisa clínica, no intuito de trazer para o Brasil drogas promissoras, oferecendo uma chance, uma esperança de cura ou de controle de doenças que muitas vezes os tratamentos convencionais não conseguem mais oferecer. Portanto, eu como presidente desse grupo, eu tenho orgulho de falar que eu trabalho com um grupo de pessoas que é absolutamente fantástico, né? E uma dessas pessoas, que na verdade é uma das pessoas de linha de frente de liderança, é a doutora Andréa Gadelha. Andréa Gadelha é uma médica especialista em câncer ginecológico na área de oncologia clínica, ela é uma das líderes do Hospital C. Camargo, e ela é responsável por toda essa parte que envolve patient awareness do Grupo EVA.
uma pessoa no qual eu tenho uma estima enorme, uma amizade, uma gratidão, uma admiração, e que foi a pessoa que encabeçou essa ideia fantástica do Setembro em Flor. Nós vamos ter fóruns magníficos de discussão sobre pontos importantes no qual a paciente com câncer ginecológico passa, vivencia, um grupo de médicos, de profissionais de saúde absolutamente fantástico. Hoje, onde a primeira sessão vai ser pilotada por uma outra grande amiga minha, a doutora Alessandra Morelli, do Rio Grande do Sul, uma exímia oncologista na área de câncer ginecológico também. Portanto, eu fico muito, muito grato, eu fico muito feliz da gente poder, dentro desse grupo maravilhoso, poder oferecer algo útil para a sociedade, e com certeza esse primeiro fórum vai ser claramente um primeiro passo de outra vez, de incorporar famílias, pacientes, sociedade dentro do Grupo EVA. Andréia, agora a liderança está com você. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Boa noite, pessoal. Eu sou Andréia Paiva Gadelha Guimarães, eu sou oncologista clínico, como o Fernando colocou, eu sou a coordenadora da parte de apoio de paciente do Grupo EVA e recebi uma missão que era inicialmente da gente tentar criar esse workshop para paciente. Isso ia ser realizado no ano passado, infelizmente, em virtude da pandemia, a gente transferiu para esse ano, também com o desafio de ser um evento 100% virtual. Mas hoje é com muita alegria que o Grupo Brasileiro de Tumor Ginecológico realiza esse evento. É um evento que é configurado que foi configurado com muita dedicação, com muito carinho, baseado na vivência prática e contato com nossas pacientes e buscando abordar temas diversos, as dificuldades, as perspectivas vividas pelas pacientes durante o tratamento oncológico. Importante lembrar, é um evento 100% virtual, são 4 blocos que vão abordar desde qualidade de vida, bem-estar, saúde física e mental, dificuldades e novidades no tratamento dos tumores uterinos, ovarianos e direitos do paciente. Essas mesas vão ser compostas por profissionais de áreas diversas, organizações de pacientes, inclusive do poder público. Esse evento vai ser gravado, vai ficar disponível depois no link no site do EVA, pelo www.eva.org.br, e é importante que as pessoas, durante o evento, podem fazer suas interações, perguntas pelo chat. Não poderia deixar de falar, como o Fernando já comentou, nós lançamos esse ano uma campanha de conscientização sobre câncer ginecológico, Setembro em Flor, cuja símbolo é uma flor com pétalas de diferentes cores que sugerem que, na realidade, significam os 5 cânceres ginecológicos. Aí, câncer de colo uterino, corpo uterino, ovário, vulva e vagina. O objetivo é conscientização, trazer para que as pessoas cada vez mais saibam dos sinais, sintomas para diagnóstico precoce e, consequentemente, salvar vidas. Essa campanha tem sido realizada virtualmente por todas as redes sociais do EVA, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Então, a gente convida que todos participem. Finalizando, eu gostaria de agradecer a todos os que participaram da criação desse evento, em especial a diretoria e todo o corpo administrativo do Grupo EVA, a RV+, pela brilhante organização, pela indústria farmacêutica e pelo apoio, e não poderia deixar de agradecer a 4 pessoas especiais que vão estar aí no nosso evento, que viveram a dificuldade de ter um diagnóstico com câncer e todas as dificuldades relacionadas ao tratamento. Muito obrigada a todos vocês, de coração. Então, estamos aí abrindo o evento, eu vou chamar a Alessandra Morelli para começar com o primeiro bloco aí sobre qualidade de vida. O evento é para todos vocês, e espero que seja produtivo para todos. É importante que depois vocês deem para nós um feedback, porque como é o primeiro evento, temos erros e acertos para que a gente possa cada vez estar melhor. Alessandra. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso participar desse primeiro evento para pacientes do Grupo EVA. Eu tenho a alegria de compartilhar com vocês os próximos 45 minutos, onde nós vamos discutir sobre qualidade de vida e bem-estar. E nós temos aqui um painel de 6 pessoas espetaculares. Eu vou passar para vocês quem serão os nossos debatedores.
a doutora Adriana Gutstein, que é dermatologista pela UFF, fez cosmiatria e laser pelo Hospital Israelita Albert Einstein, é titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e membro da Sociedade Americana de Dermatologia. O Dr. Renato Moretti, que é doutor em ciências pelo Departamento de Ginecologia pela Unifesp, ele é ginecologista oncológico do Centro de Oncologia também do Hospital Israelita Albert Einstein. É também coordenador da pós-graduação de cirurgia robótica em ginecologia e coordenador da ginecologia oncológica do Hospital Municipal Vila Santa Catarina. A nutricionista Mariana Ferrari Santos, que é nutricionista do Ambulatório de Oncologia do Mirante da Beneficência Portuguesa, é especialista em nutrição enteral e parenteral pela Braskem. A fisioterapeuta Jaqueline Baiocchi, que é doutora em oncologia pelo AC Camargo Cancer Center, presidente do Instituto Oncofísio e coordenadora do Ambulatório de Linfedema da Unifesp. E o Dr. Joel Renaud Júnior, que é PhD em Ciências pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, diretor do ProMulher, Programa de Saúde Mental da Mulher, do Instituto e Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ele também é coordenador da Comissão de Saúde Mental da Mulher da Associação Brasileira de Psiquiatria. E a nossa convidada mais do que especial, Alexandra Martins, que foi paciente, tratou neoplasia de mama e hoje ela é executiva da AmCham. E será um prazer agora passar para vocês um vídeo que a Alexandra preparou e depois a gente passa para as discussões. Olá, meu nome é Alexandra, eu tenho 40 anos, eu não tenho filhos e eu tive 2 experiências com câncer de mama. O meu primeiro diagnóstico foi aos meus 29 anos, em 2011, na minha mama direita. Na época eu fiz cirurgia, então foi somente o quadrante, onde eu retirei somente o tumor, fiz quimioterapia e radioterapia. Aos 37 anos, em 2019, eu tive o meu segundo tumor. Então, desta vez foi na mama esquerda, não foi uma recidiva, foi um novo câncer. Na época eu fiz cirurgia e quimioterapia. No meu histórico familiar, eu tenho uma tia, por parte de pai, que teve câncer de mama aos 40 anos, e depois, quando eu fui fazer o meu mapeamento genético, e fui verificar e conhecer um pouco melhor a história da minha família, eu soube que as irmãs e irmãos do meu avô paterno também passaram por cânceres, a maioria relacionada ao BRCA1. Foi a partir do meu segundo câncer, do segundo diagnóstico, em 2019, por orientação médica, eu realizei o mapeamento genético, e então soube que eu tinha mutação genética do BRCA1. E não pensei muito, rapidamente fui agendar e providenciar a mastectomia, a retirada das mamas, e a retirada também dos ovários e trompas, para que eu pudesse, então, reduzir o risco de novos tumores. Naquela época, eu realmente não pensei muito, eu só queria saber de não ter um terceiro câncer na minha vida. Como acho que a principal consequência do BRCA1, da descoberta, né, além de poder ter prolongado a minha vida, a consequência negativa foi a menopausa, né, precoce, aos 38 anos. Em relação à alopecia, nos 2 tratamentos eu perdi o cabelo. No primeiro eu optei por utilizar lenços, então utilizava lenços coloridos. No segundo tratamento, eu tentei a crioterapia, e eu realizei 2 sessões, acabei desistindo, não pela sessão em si, mas por ter que lidar com intervalos maiores entre
a escovação e o lavar o cabelo, isso para mim foi quase que insuportável. Então eu acabei utilizando perucas, lenços, chapéus, bonés, e essa foi a forma que eu lidei com o meu cabelo. Em relação à menopausa, o maior impacto que eu tive foi em relação ao sono, e os outros impactos estão ainda relacionados à desaceleração do metabolismo, e eu tenho conseguido bons resultados através da atividade física. Eu tento fazer pelo menos 2 ou 3 vezes na semana e eu noto uma diferença enorme nas semanas que eu faço e que eu não faço atividade física. Então, eu descobri que a melhor forma de eu combater a dificuldade de dormir e de manter um sono de qualidade é através da atividade física. Além disso, a atividade física ela ajuda a desencadear outros benefícios, tanto quando eu estava em tratamento, quanto agora, que eu já não estou mais em tratamento, mas vivo uma menopausa precoce. Excelente depoimento, Alexandra. Eu acho que você fez uma revisão rápida, mas bastante ampla dos principais pontos assim críticos, não é, de um tratamento oncológico em uma mulher jovem. Eu vou começar então o nosso debate aproveitando os profissionais maravilhosos que a gente tem aqui. A gente vai fazendo uma discussão junto com a Alexandra ao mesmo tempo. E aí a gente pode começar com a doutora Adriana, falando um pouquinho sobre essa questão do tratamento, na verdade não é um tratamento, do procedimento que nós chamamos de crioterapia, que é exatamente sobre essa tentativa de manter o cabelo durante a quimioterapia, que no caso da Alexandra, ela não tolerou o uso da touca gelada e todo o processo que envolve a crioterapia. Então, gostaria que a Adriana nos explicasse um pouquinho sobre essas questões que são bastante individuais, que tipo de informação que é importante que as pacientes tenham a respeito da crioterapia. Boa tarde, quase boa noite a todos. Obrigada, Andréia, Fernando Maluf, Alessandra, pelo convite. Obrigada aos demais participantes, Alexandra, paciente. É um prazer estar aqui, é uma honra poder tirar dúvida com vocês. Em relação à crioterapia, o scalp cooling, né, o resfriamento do couro cabeludo, essa é uma queixa bastante comum e que geralmente eu peço até para o paciente vir antes conversar comigo, porque para o dermatologista é mais simples a gente recuperar, mesmo que seja um hiato muito grande de manutenção de fios, a touca pode manter de 20% a 70%. Então, eu sempre peço para o paciente tentar, pelo menos, porque é mais fácil para o dermatologista investir na recuperação dos fios ao final da quimioterapia, mesmo que com 40%. O que eu tenho visto aqui é uma média de manutenção de 40% a 50% com o uso do scalp cooling. Existem algumas marcas que são mais comuns da gente ver aqui no Rio de Janeiro. Algumas se adaptam anatomicamente melhor ao couro cabeludo da paciente. Então, é possível até visualizar quando o couro cabeludo, o crânio é um pouco maior, áreas com menos preservação capilar. O que a maior queixa dos pacientes é realmente o frio, a dor de cabeça, e muitas vezes é utilizado analgesia para tentar suportar. E, em geral, eu vejo muitas pacientes aqui com câncer de mama, então é feito antes do início da quimioterapia, durante o período inteiro da quimioterapia e algumas horas depois. Então, existem pacientes que usam 8 horas a touca gelada, realmente não é fácil. Algumas vão com cobertores, utilizam uma pequena faixinha na testa, e, na verdade, então, o que o scalp cooling, o que a crioterapia consegue preservar
é o cabelo do couro cabeludo. Os demais pelos do corpo, sobrancelha, cílios, enfim, todos os outros vão cair. Porque o que vai acontecer é que o resfriamento do couro cabeludo, que está indicado em algumas pacientes, em alguns tipos de tumores, onde não haja, por exemplo, metástase cerebral, não pode ser feito em tumores hematológicos, nem alguns tumores neurológicos, o que vai acontecer é que vai haver um resfriamento próximo a essa área do bulbo do cabelo, da origem do cabelo, para que o quimioterápico, durante todo esse período que a gente comentou, não chegue ali e não lese o cabelo, porque o fio tem, de forma resumida, ele tem um ciclo em que ele cresce, que é a anasmo, a fase de crescimento, em que ele repousa, em que ele cai, que é a fase telógena. Então, o quimioterápico ele vai agir exatamente nas células de rápida replicação. Então, ele não vai conseguir distinguir se ele está agindo numa célula tumoral ou numa célula saudável, como, por exemplo, capilar, o bulbo capilar, que tem rápida replicação. Então, ele vai agir justamente na fase em que a gente mais precisa, que é a fase de crescimento, que é a fase mais longa. E isso, poucos dias, poucas semanas depois, vai haver aquela liberação maior de cabelo. Excelente. E, Alexandra, você gostaria de fazer alguma complementação sobre essa explicação que a doutora Adriana passou? Algo que tenha te chamado a atenção, que você gostaria de complementar? Olá, oi, doutora, obrigada. Oi, Alexandra. Tudo bom? Para mim, não foi tão difícil a sessão. Realmente, acho que tudo que você falou é verdade, não é fácil, eu enrolava em cobertor, mas o meu desafio foi justamente conseguir ter intervalos maiores entre as lavagens, a escovação, porque a gente tem que ter um cuidado, né, doutora? O cabelo, ele fica mais sensível, o que ficou, ele fica mais sensível para cair, né? E eu acho que quando a gente tem cabelo mais comprido, pesa ainda mais. Né? Então, para mim foi muito incômodo, a sessão em si foi bem suportável, né? O resto foi mais difícil. A orientação que a enfermagem que está organizando, né, o uso da touca é da pessoa lavar pelo menos umas 2 vezes na semana e não lavar os outros dias. O que acontece é que a pressão hidrostática da água ela faz uma liberação maior dos fios. Então, eu sempre aviso, olha, segue direitinho, apesar do que alguns pacientes gostam de se exercitar diariamente, é quase impossível não lavar. Então, não colocar o fluxo do chuveiro diretamente no couro cabeludo, que a água não seja nem muito quente e nem gelada, que fique desconfortável, que não penteie o cabelo molhado em hipótese alguma, porque tanto o peso hidrostático da água quanto o ato de pentear ou de prender vai fazer com que mais fios se soltem. Eu peço para usar uma touquinha de cetim de noite, para no movimento do sono não haver esse atrito. Então, tem algumas coisas para tentar ajudar, mas é colocado um líquido, um hidratante, antes da touca. Se não me engano, até um hidratante Johnson, e fica um pouco emplastrado. Então, essa é uma queixa muito comum das pacientes aqui, que o cabelo fica, além dele já modificar a estrutura, a porosidade, ele acaba afinando um pouco e fica com a textura diferente. Então, além disso, as pacientes reclamam que fica um pouco mais oleoso, fica com casquinha no couro cabeludo, fica um aspecto mais sujo. E, além disso, é orientado das pacientes não usarem qualquer shampoo. A gente orienta a usar shampoo com menos sulfato, é aquele low poo, né, ou no poo, ou seja, são shampoos com menos detergência. Então, todo shampoo com menos detergência, ele tem menos química, lesa menos, ou seja, melhor para o paciente nesse momento, mas, ao mesmo tempo, ele lava menos. Então, existem shampoos que são co-wash, eles são cremes lavantes, shampoo e condicionador ao mesmo tempo. Eu peço para colocar esse tipo de shampoo com condicionador,
fazer massagem muito de leve, não torcer o cabelo, não esfregar, não massagear muito, porque, em geral, o que eu vejo aqui no pós, quando o paciente terminou a quimioterapia, é uma crosta oleosa, paciente que tem dermatite seborreica, e tudo isso prejudica o crescimento do cabelo, que ele volte a ser saudável. Então, a gente precisa tentar, no final da quimioterapia, ainda lidar com esse couro cabeludo que acaba não ficando saudável, fica mais oleoso. Então, isso é uma grande queixa das pacientes, que realmente é um incômodo muito grande poder se exercitar e não lavar pelo menos um dia sim, um dia não. Elas lavam, a orientação é 4 dias depois do uso da touca, ou 3 dias depois, e a cada 3 dias, o que é muito pouco, né? Excelente, Adriana. Eu acho que vocês abordar esse tipo de assunto é muito importante para que as pessoas saibam que não é tão simples assim. E a gente vê os dois lados. Tem pacientes que se adaptam muito bem e conseguem lidar muito bem com a touca, e pacientes que, infelizmente, a gente acaba, como aconteceu com a Alexandra, preferindo não utilizar mais. Maravilhoso. Tem uma pergunta que veio pelo chat, que acredito que seja paciente, perguntou se não prejudica a circulação do couro cabeludo o uso da crioterapia. Não, ele vai fazer uma vasoconstricção transitória e não vai prejudicar a circulação, mas ele tem indicações precisas dependendo do estadiamento do tumor do paciente. E então, na verdade, o que vai acontecer é essa tentativa de preservação dos fios. Algumas pacientes se queixam, sim, de enxaqueca, de muita dor de cabeça, que não melhora com analgésico, e aí seria um motivo para também suspender. Mas algumas pacientes se adaptam muito bem. Maravilha. Opa. Agora, vamos falar um pouquinho, então, sobre outro tema que a Alexandra abordou também, que foi a questão da preservação dos óvulos, não é? Para uma posterior gestação, caso ela tenha desejo de gestar. Aí eu gostaria de perguntar para o Renato Moretti, como é que tem sido essa abordagem com as pacientes, Renato? A gente sabe que as cirurgias oncológicas modificaram muito. Hoje já existe alguns casos em que a gente pode, sim, realizar uma cirurgia menos agressiva. A cirurgia robótica está aí também. Qual é a informação que você acha importante falar para as pessoas que estão nos assistindo a respeito da cirurgia oncológica, da extensão da cirurgia? O que a paciente deve perguntar para a sua equipe sobre isso? E também, como é que é a tua abordagem hoje nas pacientes que têm esse desejo de gestar? Olá, Alessandra, a Adriana, Andréia, a Maluf, o Dr. Joel. A Alexandra, muito obrigado pelo depoimento, muito legal, tá? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, a todo o Grupo EVA que tem se dedicado tanto a fazer diferente, né? De forma independente de sociedades, a tentar fazer alguma coisa diferente e melhorar a vida dos nossos pacientes. Então, todas as pacientes que têm desejo e potencial reprodutivo, a gente tem conversado bastante toda vez que ela recebe um diagnóstico oncológico, antes de ser submetida a um tratamento. Seja esse tipo de tumor de diversas origens, seja de tumor coloretal, tumor de mama, tumor ginecológico, tumor das vias urinárias. Os tratamentos oncológicos eles têm um impacto grande na fertilidade dessas mulheres e na possibilidade delas gestarem. Então, é fundamental que, após o diagnóstico, a estimativa da extensão da doença, que a gente converse com essas pacientes pelos riscos que elas têm de perder a fertilidade durante o tratamento oncológico. Então, nas pacientes que vão ser tratadas com radioterapia, é importante avisá-las que a irradiação do ovário, a irradiação da pelve, que inclui
ovário, que inclui o útero, invariavelmente podem levar à infertilidade. Então, é importante que métodos sejam discutidos para tentar preservar essa função reprodutiva, seja com a suspensão do ovário fora da área a ser irradiada, a captação de óvulos antes do tratamento oncológico, drogas que bloqueiem a função do ovário, o metabolismo do ovário, para que durante a quimioterapia, aos moldes do que a doutora Adriana falou a respeito do folículo piloso, a gente também pode tentar fazer isso com o ovário, oferecendo drogas que bloqueiem o funcionamento do ovário, para que o esquema de quimioterapia também não seja mais tóxico à função do ovário. E existem métodos também capazes de, durante a cirurgia, nas cirurgias oncológicas, métodos que você mantenha os mesmos resultados de sucesso no tratamento cirúrgico, mas que a gente consiga preservar a função do ovário, preservar a função do corpo do útero. Então, esses são os aspectos importantes. Um monte de técnicas são disponíveis para preservação das células primordiais que vão, os gametas femininos, né, dos óvulos, são disponíveis para o congelamento dessas células antes do tratamento oncológico, ou mesmo o próprio tecido ovariano ser congelado. Então, hoje já tem tecnologia para você remover o ovário e preservá-lo de forma que ele esteja dentro de congelado, né? Preservando a estrutura genética dessas células e que, posteriormente ao tratamento oncológico, caso seja o desejo da paciente, que essas células sejam estimuladas e coletadas óvulos. Então, algumas alternativas, isso depende muito de cada tipo de tumor e de cada extensão do tumor. Excelente. Tem uma pergunta aqui no chat que eu acho que a gente pode pedir para a Alexandra comentar se houve essa abordagem quando ela realizou a coleta dos óvulos, e o Moretti pode complementar. A pergunta é a seguinte: pensando na possibilidade de mutação do BRCA, é possível fazer a seleção de óvulos sem a mutação? E se existe alguma questão bioética nesse sentido? Alexandra, não sei se isso foi abordado com você quando você fez a coleta. Vamos lá. Uhum. Os médicos me deram essa opção, eles explicaram bastante assim como que seria. Na verdade, eu fiz a coleta dos óvulos, então eles estão preservados, mas não foi feito o embrião, né? Então, o que eu me lembro na época, que já tem quase 3 anos, foi isso, que quando eu decidisse que eu queria usar, que eu quisesse usar os meus óvulos, eles fariam essa testagem. Então, isso está incluso, foi tudo muito bem explicado. Eu acho que o grande ponto, pessoal, é a gente, enquanto paciente, a gente ter opção, ter escolha, né? Porque a gente recebe o diagnóstico, a gente precisa tomar essa série de providências, de cirurgias, de tratamento, e a gente se sente muito fora do controle da nossa vida. Então, quando o oncologista, o ginecologista nos dá as opções seja de fazer o bloqueio que eu fiz a primeira vez com a doutora Alessandra, e na segunda vez eu já estava mais velha, precisei fazer a retirada do ovário, a gente fazer o congelamento dos óvulos, são opções que nos dão, porque a gente nos resta poucas opções, poucas alternativas durante um tratamento de câncer. Então, pelo menos é uma das decisões que a gente faz parte junto, né? Então, isso é um alívio bastante importante para o paciente. Alexandra, isso é super importante que você falou, e porque a paciente, após o diagnóstico, e você pode dar esse depoimento para a gente, após o diagnóstico ela tem uma meta, né? Ela sofre todo o choque, todo o impacto do diagnóstico, toda a preocupação com a extensão do problema após o diagnóstico,
e a necessidade de preservação da própria vida, ou mesmo dos familiares, pensando na preservação dessa vida, de certa forma, colocam em segundo lugar o potencial reprodutivo, né? E é importante que o médico esteja afeito a isso, e caso não esteja afeito, que esteja, no mínimo, ciente, para que busque a informação, busque auxílio de outros profissionais, para que essa discussão sobre o potencial reprodutivo, na hora que o profissional que trata a paciente oncológica olhe adiante do tratamento, adiante daquele momento tão difícil para a vida da paciente, mas que ele entenda que, após esse turbilhão passado, pode vir a possibilidade de tentar uma gestação. E se isso não foi discutido previamente, talvez tenha se perdido a oportunidade de oferecer essa continuidade da função reprodutiva. Excelente. Eu vou pedir agora que a Mariana converse um pouco conosco, a nutricionista Mariana. A gente, antes de abrir a sessão, nós estávamos aqui internamente conversando sobre também a importância das orientações nutricionais para os pacientes que iniciam um tratamento oncológico. E todos nós que trabalhamos com pacientes que têm algum diagnóstico neoplásico e que começam um tratamento, uma das perguntas mais frequentes que a gente escuta é exatamente que tipo de alimentação eu devo passar a ter, eu preciso ou posso mudar minha alimentação durante o tratamento. Hoje existem uma variedade de tipos de nutrição, é low carb, é vegetariana, é sem glúten, sem lactose. Então, por onde, Mariana, você sugere que a paciente inicie esse processo? Boa noite, boa tarde, desculpa, doutora. Obrigada pela oportunidade. Realmente, a alimentação é uma coisa que todo mundo tem bastante dúvida, né? Porque se for procurar, tem dieta para tudo, né? E tem alimento que cura, tem alimento que atrapalha, mas o que a gente precisa pensar é também numa coisa que seja sustentável, que seja compatível com a qualidade de vida do paciente. Dieta restritiva normalmente não é uma dieta que a gente consegue seguir por muito tempo, né? Mas também não é para a gente falar só por isso, então eu vou comer de tudo e sem limites. Alimentação saudável, eu diria, doutora, que é o que eu sempre gosto de pregar, né? O que a gente tem de mais interessante aí, falando sobre alimentação e câncer, são modelos de alimentação e não um alimento isolado. Fala-se muito de uma alimentação mais rica em alimentos de verdade, que a gente comenta muito, né? Então, alimento é um legume, uma verdura, um grão integral, um alimento feito em casa, muito menos fast food, muito menos alimento processado e pronto, congelado, bebidas açucaradas. Esses alimentos são nocivos, mas isso não quer dizer que no momento da vida a pessoa não possa também consumi-los em pequena quantidade. O ideal é que o paciente converse com a nutricionista, porque o que a gente percebe que quando não conversa ou o paciente acaba não comentando com a equipe sobre a alimentação, as escolhas acabam sendo aquelas escolhas mais da dieta restritiva ou de uma questão que não tem um embasamento científico, que não vai trazer um benefício para ele, para a qualidade de vida dele, né? Sem dúvida. Não sei se a Alexandra gostaria de comentar, nós estávamos falando um pouquinho antes também sobre a relação que a Alexandra teve com a sua nutricionista durante o tratamento. Eu acho que seria bacana ela falar um pouquinho sobre essa experiência que ela teve para a gente. Claro. A relação com a minha nutricionista do primeiro tumor, a Etiele, é uma relação que já está durando 10 anos, né? Está fazendo 10 anos do meu primeiro diagnóstico. Eu acho que o primeiro papel mais importante dela foi justamente, com muita sensibilidade, me explicar e fazer com que eu entendesse
qual é o efeito da alimentação no meu corpo, num corpo que passa a ser especial, porque foi diagnosticado um câncer e eu estava fazendo quimioterapia, né? Então eu comecei a conversar com ela antes da quimio, durante, rádio e tudo. E tem um outro aspecto, é que o nosso paladar muda durante a quimioterapia. E isso é muito impactante, porque um exemplo, né, que eu posso dar, cafezinho. Adoro cafezinho, tomo até hoje, durante a quimio eu não conseguia tomar, mudou completamente o gosto. Então, assim, é mais uma restrição, é mais uma dificuldade. E ter essa parceria da Nutri, ela vai nos dando alternativas. Então, assim, meu contato com ela era muito próximo. E eu acho que é uma parceria, é uma via de mão dupla, né, Mariana, trazendo para você que é nutricionista. Ela, com certeza, ela teve que se engajar muito no meu caso, entender qual era a minha condição naquele momento. Então, eu tenho relação com ela até hoje ela me ajuda, e as orientações que ela me deu no primeiro tratamento, eu sigo até hoje, muitas delas não mais, mas tem uma questão que está relacionado à emoção. Depois que a gente recebe um primeiro diagnóstico, a gente pensa, né, por que eu tive isso? O que eu posso fazer para eu evitar? Eu não quero mais passar por isso na minha vida. Então, a gente se predispõe a fazer algumas transformações, e a alimentação e a atividade física está totalmente relacionada. E a Etiele, até hoje, ela me cobra atividade física. Então, assim, é uma nutriterapeuta. Maravilhoso. E aí, falando um pouquinho, então, da atividade física, eu gostaria de perguntar para a Jaqueline Baiocchi, nossa fisioterapeuta aqui do debate, como que é essa abordagem com os pacientes em relação à atividade física, como é que a gente pode ajudar as pacientes que não fazem exercício a que passem a ter como hábito o exercício físico. E também eu gostaria de ouvir um pouquinho de ti, Jaqueline, sobre o aspecto da sexualidade pós-tratamento oncológico. A gente sabe que a fisioterapia tem um papel fundamental na reabilitação dessas mulheres. Então, gostaria de te ouvir nesse aspecto também. Tá certo. Bom, pessoal, boa tarde, boa noite. Quero parabenizar a iniciativa do Grupo EVA e quero agradecer o convite para participar aqui com vocês. Bom, primeiro em relação ao exercício físico, a gente sabe, né, as incidências, as estimativas apontam que até 50% dos pacientes vão desenvolver algum grau de fadiga oncológica durante o tratamento. Tanto a quimioterapia quanto a radioterapia podem fazer essa fadiga oncológica, e diferentemente do que a grande maioria das pessoas pensam, né, se eu estou cansada, se eu estou fadigada, eu vou descansar, eu vou ficar repousando. E, na verdade, é exatamente ao contrário, né? A gente tem guidelines para isso, a gente sabe que hoje o ideal é que a gente realize 150 minutos de exercícios por semana, e esses exercícios eles são divididos em exercícios de fortalecimento muscular de grandes grupos musculares, misturados com exercícios aeróbicos. E aí, quando a gente fala em exercício, não precisa ser necessariamente uma musculação ou um exercício de bicicleta, pode ser atividade como yoga, caminhada, dança, algo que mantenha o paciente de forma ativa, né? A gente sabe que o autocatabolismo celular desencadeado aí pelo tratamento antineoplásico, ele é exacerbado se eu ficar muito tempo parada, então eu preciso me exercitar. Então, o importante é que a gente consiga fazer a prescrição dos exercícios de acordo com a fase que o paciente está, de acordo com como é que ele está. Não adianta querer impor que hoje eu tenho que fazer 30 minutos de exercício, se nesse momento hoje eu não estou legal e eu não consigo fazer. Então, às vezes a gente começa com 5 minutos, 2 dias depois, 7 minutos, 10 minutos, e a gente vai progredindo até que a gente consiga chegar no ideal, que seria os 30 minutos diários. Em relação à sexualidade, é bem importante a gente pontuar, porque muitas das disfunções que a gente tem do tratamento oncológico, tanto a rádio quanto a químio, muitas coisas são tratadas pela fisioterapia, às vezes as pessoas desconhecem, né? Então, uma das coisas que podem acontecer é o que a gente chama de síndrome geniturinária, que é esse ressecamento da mucosa vaginal, por exemplo. E também pós-radioterapia e braquiterapia, a gente pode ter estenose vaginal, que é o estreitamento ou encurtamento do canal da vagina,
com esse ressecamento e com esse encurtamento, esse estreitamento, às vezes ter relação sexual se torna dificultosa, apresenta dor. Então, a gente sabe também que esses tecidos, eles precisam ser alongados, eles precisam ser trabalhados para que a gente mantenha essa passagem, mantenha a abertura do canal vaginal. Os próprios exercícios do assoalho pélvico também melhoram a lubrificação do canal. Existem outras técnicas que a gente pode realizar, mas exercício físico, técnicas para a gente fazer dilatação do canal vaginal, são coisas que a fisioterapia, que é especializada nessa área, faz. Maravilhoso. Como é importante informar para as pacientes realmente do papel da fisioterapia nessa reabilitação, e a gente realmente percebe nas pacientes que fazem esse acompanhamento o quanto isso realmente ajuda e faz diferença na vida delas. Muito bacana, Jaque. Eu gostaria de perguntar para a Alexandra como foi esse aspecto do condicionamento físico da Alexandra. Eu conheço a Alexandra há muitos anos e eu vi essa mudança de hábitos de vida nela acontecer. E foi muito bacana. Eu gostaria que a Alexandra nos desse algumas dicas que as pacientes possam ouvir para realmente criar esse hábito de se exercitar. O que tu tem para nos dizer? Foi uma transformação mesmo. Eu vou contar uma coisa que eu acho que você não vai lembrar, se tem muitos pacientes, mas durante meu primeiro tratamento com a químio, né, acho que esse termo que a Jaqueline usou, essa fadiga, esse cansaço, ele existe. Eu era uma pessoa sedentária no meu primeiro tumor. Quando a gente finalizou o tratamento, que acho que foi quase uns 8 meses depois do diagnóstico, eu acho que justamente por ter ficado muito tempo parada, eu desenvolvi a hérnia de disco, fiquei travada. Me lembro. Eu acho que a outra parte, eu não sei se você vai lembrar. E aí o médico neuro, na época, ele indicou 2 sessões de bloqueio na coluna. Nós fizemos o primeiro, e já aliviou, e aí eu fui para consulta contigo, então dizendo, olha, então agora eu tenho que fazer o segundo, doutor tal, e você disse, eu vou te fazer uma proposta, Alexandre. Você não vai fazer o segundo bloqueio, eu vou te indicar um personal, que é da minha confiança, que é uma pessoa muito querida e do bem. Resumo da ópera. Eu fiquei com esse personal, com o Leandro, por 9 anos. Verdade. Mudou a minha vida em relação à atividade física, mudou. Hoje eu sou outra pessoa. Eu cheguei naquela época do primeiro tratamento, pesei quase 100 quilos. Quando eu tive meu segundo câncer, que eu não esperava, né, 8 anos depois, eu já estava em outro tipo de vida, saudável, peso. Hoje eu peso um pouco menos de 70, isso com menopausa precoce, né? Então, assim, mudou a minha vida, e eu acho que, além disso, aproveitar e trazer aqui que teve a questão toda do acompanhamento psiquiátrico, né? E aí eu tinha mais o psiquiatra cobrando a atividade física. Mas foi uma transformação, mudou a minha vida. Se eu puder dar uma dica, né, para quem está vivendo isso, ou para familiares, incentiva. Acho que a Jaqueline falou 2 minutos, 3 minutos, o que conseguir fazer. Porque muda a vida da gente, né? Que legal. Obrigada, doutora Alessandra. Fez diferença na minha vida. Que coisa boa. Fico feliz. Muito bom. E aí, então, agora que a Alexandra puxou já o tema, não é, da questão da saúde emocional, gostaria de perguntar para o Dr. Joel. Exatamente, a gente, assim, nós ouvimos todas esse volume, não é, de modificações, e acho que até a gente pode falar muito em perdas, não é, perda da vida anterior ao diagnóstico do câncer, e como transformar, assim como a Alexandra fez, ela transformou a experiência de passar por um tratamento oncológico em algo positivo, saudável para a vida dela. Hoje ela é uma pessoa saudável, ela corre, né, faz exercício, tem uma alimentação saudável. Então, como que a gente pode trabalhar nesse sentido? É importante que a gente entenda que é um impacto significativo na trajetória do indivíduo, né? Tem medos, incertezas e desconfortos físicos também causados pela doença,
e, logicamente, seus tratamentos passam a ocupar um lugar central na vida do indivíduo, na vida da mulher, né? É como se fosse, conforme algumas pacientes minhas me falam, uma nova existência, né? O sofrimento, ele abrange diversas dimensões, o que a gente chama de distress, né? O que seria distress? É uma experiência multifatorial, angustiante. Algumas mulheres têm uma sensação de aperto no peito, desagradável, de natureza tanto psicológica, né? Psicológica no sentido cognitiva, comportamental, emocional, social, espiritual, ou mesmo física, né? Porque cada mulher vai ter a sua forma de lidar com o câncer, seus sintomas físicos e os seus tratamentos, né? O sofrimento, ele pode ir desde a percepção, muitas vezes, da própria vulnerabilidade, da tristeza, das fantasias que cada mulher tem, do medo ante o desconhecido, sendo considerado uma resposta natural da pessoa que vivencia a doença e seu tratamento, até reações mais drásticas, muitas vezes, mais intensas, levando a um distúrbio psiquiátrico diagnosticável, né? E aí é que a gente observa que 1/3 das mulheres que têm esse distress significativo, elas acabam evoluindo para quadros de depressão, de ansiedade, o TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático. E o que é importante o diagnóstico precoce? Por que a gente tem que fazer o diagnóstico precoce? Porque essas pacientes, inclusive, podem ter um risco de suicídio quando esse diagnóstico precoce não é feito. Para vocês terem uma ideia, tem um estudo com 1.538 pacientes com câncer e que estavam deprimidas, 73% elas não estavam recebendo o tratamento adequado justamente pelo fato de a depressão não ser tratada. A gente sabe ainda que se fala muito em depressão, por exemplo, em câncer ginecológico, a gente tem uma meta-análise recente que demonstra uma prevalência em torno de 11% de depressão, uma prevalência bem alta, né? E sem dúvida alguma, tem, às vezes, um baixo interesse dos próprios pacientes em discutir sobre quadros psiquiátricos, né? Muitas vezes o foco é só na parte de sintomas somáticos. Às vezes também tem conhecimento insuficiente de que tipo de suporte eu que estou sofrendo de ansiedade, de depressão, eu posso ter da instituição, né? O medo também de ser estigmatizada, né? A gente sabe que, infelizmente, as doenças mentais, as pessoas que sofrem de doenças mentais são estigmatizadas. E a paciente, muitas vezes, ela fica naquela postura de aguardar também a manifestação do oncologista, né? E a gente sabe que nos grandes hospitais isso não é um problema, mas a gente sabe que no dia a dia ainda tem alguns oncologistas muito reticentes também de fazer uma abordagem desses sintomas de depressão, né? Isso acaba retardando o diagnóstico, né? Então, é muito importante que essas abordagens sejam feitas. A gente sabe que tem uma série de mecanismos fisiopatológicos comuns da depressão e do câncer, como, por exemplo, atividades inflamatórias, e também tem alguns fatores de risco adicionais para a depressão, por exemplo, a localização do câncer. Eu citei há pouco que câncer de mama e outros tumores ginecológicos estão entre os cânceres que têm maior prevalência de depressão, a limitação funcional ou perda de autonomia que pode ocorrer durante o tratamento, as limitações do próprio tratamento e os efeitos da quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, né? Então, é importante que se separe bem o que é reacional, que muitas vezes uma abordagem psicoterápica, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, resolve, né? Mudanças de crenças disfuncionais e também mudanças de comportamento, porque no reacional, geralmente, essas mulheres elas mantêm a esperança, elas não têm anedonia, que é a perda do interesse ou prazer por todas as atividades que lhe davam prazer, atividades sociais, atividades profissionais, atividades físicas, né? Então, a anedonia é típico, assim como o humor deprimido, de um quadro de depressão que precisa de uma ajuda médica, de uma ajuda psiquiátrica. O psiquiatra deve fazer parte da equipe multidisciplinar, porque essas mulheres elas acabam, muitas vezes, se sentindo constrangidas
de falar sobre as suas dores psíquicas, né? Elas ficam isoladas, elas têm muitas vezes um sentimento de culpa. O que eu fiz de errado para ter câncer, né? Será que foi alguma coisa que eu comi? Será que é porque eu era obesa? Será que é porque eu fumava? Enfim, esse sentimento de culpa é um sentimento que dilacera essas mulheres de uma forma bastante significativa, né? E eu queria também chamar a atenção em relação aos transtornos de ansiedade, principalmente na população de mulheres que têm câncer de mama, né? Porque muitas dessas mulheres acabam tendo pensamentos intrusivos, que são aqueles pensamentos repetitivos, invasivos, que acabam torturando aquela mulher e ela não consegue, muitas vezes, um alívio da angústia que esses pensamentos elicitam. E elas têm também, muitas vezes, comportamentos de evitação, né? Que é evitar situações sociais, para não ser pré-julgada, porque a gente sabe que ainda tem muito estigma das pessoas que sofrem ou de transtorno mental ou de doenças oncológicas. Eu comparo muito nesse sentido da estigmatização. E é muito importante também os sintomas cognitivos que estão muitas vezes associados, né, e que podem ser trabalhados, porque os sintomas cognitivos, alterações de atenção, de concentração, de memória de curto prazo, eles alteram significativamente a qualidade de vida dessas mulheres. E aí a gente tem os sintomas cognitivos mais prevalentes no TEPT, né? Na população de mulheres que tiveram câncer de mama, quando a gente usa entrevistas clínicas estruturadas, que fazem realmente um diagnóstico preciso de transtorno de estresse pós-traumático, a prevalência é de 6,4%. E se a gente pegar só os sintomas de estresse, né, pós-traumático, 75% das mulheres que têm câncer de mama têm sintomas. Eu não falei do transtorno, mas essas mulheres elas precisam ser abordadas porque elas podem ter uma disfunção cognitiva que não necessariamente está relacionada ao tratamento. Essa disfunção cognitiva ela pode estar relacionada muitas vezes a um quadro de ansiedade. A gente tem alguns trabalhos muito interessantes de ressonância funcional que mostram pré-tratamento, uma comparação entre mulheres com câncer, que ainda vão receber o tratamento, versus mulheres saudáveis. E a gente vê alterações muito importantes em regiões frontais responsáveis por atividades de execução, né, por organização, planejamento e memória, né? Então, é muito importante que se faça trabalhos de reabilitação cognitiva. Hoje a gente tem modelos computacionais, programas excelentes para fazer essa reabilitação cognitiva. Tem trabalhos extremamente interessantes e promissores do papel, por exemplo, da yoga na melhora cognitiva, né? Tem alguns trabalhos também em modelos ainda não totalmente concludentes, mas assim a gente tem alguns trabalhos mostrando o papel da acupuntura também na melhora da função cognitiva. A atividade física também melhora a função cognitiva, que interfere de uma forma impactante na qualidade de vida. Agora, para elas fazerem tudo isso, elas precisam não estar sofrendo de depressão, né? Que, como eu mostrei, é muito prevalente, tá? Então, meu muito obrigado aí ao grupo, a Andréa Gadelha, ao Fernando e a todos os ilustres amigos e colegas que estão aqui presentes pelo convite e que esse primeiro congresso se multiplique e tenham muitos outros. Doutor Joel, excelente revisão. Eu acho que eu fui cada um desses tópicos que você foi passando, a gente vai revisando realmente o quanto se identificam essas alterações nas pacientes. Eu acho que esse aspecto da depressão, como é importante nós já termos condições de identificar as mulheres que já têm a depressão prévia, porque precisa realmente um tratamento já desde o início para que elas consigam suportar o tratamento e isso é fundamental, ter uma equipe realmente multiprofissional, onde o aspecto emocional seja também, e acho que é um aspecto mais do que fundamental, porque isso é que vai dar a base para que a pessoa consiga suportar tudo que tem que suportar num tratamento oncológico. Eu gostaria de perguntar para a Alexandra se ela percebeu esses aspectos cognitivos, não é? Que é uma queixa muito frequente das pacientes em quimioterapia e também que fazem uso de bloqueio hormonal, essas alterações de memória. Como é que foi isso para ti?
No meu caso, no primeiro tumor, eu acho que justamente, né, doutora Alessandra, por a gente ter identificado que eu já tenho um histórico familiar com bipolaridade, com depressão, então antes da primeira quimio você já me encaminhou para o psiquiatra, e eu já entrei com medicação, antes da primeira quimio. E aí, depois que eu passei por todo o tratamento, desde então eu comecei a fazer terapia com psicólogo, a TCC que o Dr. Joel falou, e eu queria dizer uma coisa para o Dr. Joel. Para mim, Dr. Joel, hoje, o papel do psiquiatra, ele quase que equivale ao papel do ONCO. A gente sabe que o ONCO, ele cuida de todo o nosso sistema, né? Então, ele é o elo, ele é o centro de tudo, mas para minha vida hoje, assim, o meu psiquiatra, a minha terapeuta, porque eles aí me ajudam com todo o resto. A gente está bem da cabeça, está bem das emoções, todo o resto vai. Então, Alessandra, te respondendo pontualmente, eu não senti por conta de ter entrado já com a intervenção do psicotrópico. E aí, quando eu tive o segundo câncer com a doutora Andréia, foi a mesma coisa. Antes de começar a quimio, ela disse, vai dar uma passada no psiquiatra. Eu tomo a venlafaxina até hoje, e quando entrou a pandemia, que a gente já ia poder começar a fazer o desmame, o psiquiatra disse nem pensar, agora mesmo. E assim, eu só tô bem hoje na minha vida, tô longe da minha família, tô no trabalho novo, porque o meu pilar emocional está muito forte, está muito fortalecido. Então, foi o que eu falei antes, o psiquiatra, ele também está ali no meu pé, atividade física. Durante a pandemia, a psiquiatra disse assim, não pode ir para academia? Então, vamos fazer aqui agora 10 polichinelos, e você vai fazer 10 ou 10 minutos, vai pular, fazer qualquer coisa, e eu quero que você me mande aí no WhatsApp. A terapeuta é a mesma coisa. Então, e isso, gente, faz toda a diferença. Maravilhoso o seu depoimento, eu agradeço, porque isso com certeza vai encorajar muitas pessoas a procurarem ajuda também na parte psiquiátrica, né, psicológica, porque às vezes isso, infelizmente, acaba sendo procurado tardiamente, viu? Teu depoimento foi muito sensibilizador. Muito bacana. Doutor, desculpa, Lê, mas só para dar mais um reforço, a questão da menopausa precoce, né, doutora Alessandra e doutor Joel. Eu tirei os ovários numa noite, na outra eu já não dormia mais. Como é que você fica sem dormir? Então, eu já tinha vínculo com o psiquiatra, eu já tinha vínculo com a psicóloga, e a gente entrou, então, com medicação para eu conseguir dormir. Foi essencial. Pessoal, maravilhosos os debates, e eu fui avisada aqui que a gente já está fechando o horário. Então, eu gostaria agora de que cada um de vocês passasse uma mensagem final para quem está nos assistindo. Então, eu vou começar na mesma ordem que a gente fez as perguntas. Vou pedir primeiro para a Adriana passar a mensagem final para as pessoas. Bom, de novo, agradecer a todos. Alexandra, tudo que você passa realmente, assim, só você para sentir. A gente, como médico, agora cada vez mais tentando assim calçar os seus sapatos e sentir com o seu coração. Acho que empatia é a melhor palavra, porque não adianta ser simpático, a gente realmente tem que tentar se colocar no seu lugar. E eu penso que o amor da família, o amor dos amigos e uma equipe médica que vai te ajudar e te segurar pela mão para você passar por um período difícil, é o que vai conseguir te ajudar na tua recuperação. Era isso, obrigada. Obrigada, Adriana. Renato, suas últimas palavras. Pessoal, eu acho que esse talvez seja um dos encontros mais importantes, que é botar a paciente no centro, né? Então, o centro do tratamento da doença, na verdade, é a paciente. É o centro do tratamento da paciente, não da doença, e não é do médico, não é do profissional, é a paciente. Então, eu acho que a compreensão da paciente no centro nos leva a entender a necessidade do planejamento adequado e entender que precisamos de um time. O nosso time é formado por ginecologistas, cirurgiões oncológicos, por
psiquiatras, por nutricionistas, por oncologistas clínicos, por geneticistas, por fisioterapeutas, por nutricionistas, por estomatologistas. Então, um grupo de profissionais de diversas especialidades e profissões necessários para acolher adequadamente a paciente e que todos os tópicos sejam debatidos antes do início do tratamento, para que a gente tenha a possibilidade de minimizar os efeitos colaterais que a paciente sofre, as perdas que a paciente sofre desde o diagnóstico até o tratamento e a recuperação pós-operatória. É importante passar, não tem área mais importante. Todas as áreas são importantes e o mais importante é a paciente. Excelente, Renato. Muito obrigada. Vou passar a palavra para a Mariana. Alexandra, é linda a sua história e, doutora, também linda a forma como você conduziu, olhando o todo, né? Eu acho que essa é a melhor mensagem, olhar para o paciente e olhar o todo, não pensar só no que a gente leu no livro, mas o que é possível para aquela pessoa e o que é importante para ela. Adorei participar e eu acho que foi tão gratificante para a gente, né, também como profissionais de saúde, olhar nesse outro foco, né? No foco da trajetória inteira da paciente. É isso. Muito bom, muito obrigada, Mariana. Vou passar a palavra para a Jaqueline. Olá. Então, eu quero deixar também aqui a mensagem para as pessoas que estão aí acompanhando a gente, que a fisioterapia tem bastante atuação frente a essa sintomatologia, essas disfunções, o tratamento oncológico. Então, a gente conversou sobre algumas coisas aqui sobre estenose, o cansaço, mas linfedema, neuropatia, incontinência urinária. Às vezes, os pacientes que estão acompanhando a gente podem estar apresentando essas alterações e um fisioterapeuta com certeza vai te ajudar também nesse caminho, melhorar a qualidade de vida. E, Alexandra, parabéns por toda a sua trajetória, o jeito que você encarou e tudo mais, e eu quero agradecer o convite pela participação. Obrigada. Muito obrigada, Jaqueline. Vou passar a palavra para o doutor Joel. Queria agradecer mais uma vez o honroso convite e dizer que eu fiquei bastante feliz de ter participado e, além dos cuidados com os nossos queridos pacientes, aqui no caso as pacientes, né, são tumores ginecológicos, é importante também que a gente fique atento aos familiares, né, que muitas vezes sofrem um impacto emocional devastador. E, às vezes, no tratamento, esse suporte, ele é prejudicado e a evolução também, por tabela, por questão de algum desajuste emocional de um familiar, né? Então, às vezes, o médico ali, no dia a dia, ele acaba percebendo uma disfuncionalidade do relacionamento familiar que acaba desestruturando todo o sistema, sem dúvida alguma, tá bom? Então, foi um prazer estar aqui hoje. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, doutor Joel. E a Alexandra, suas últimas palavras, Alexandra, que foi realmente quem norteou toda a nossa discussão hoje como exemplo de história. Gente, muito obrigada, né, por eu estar aqui. Eu quero muito poder contribuir para a vida de outras mulheres, então eu fico à disposição de todos que estão aqui nos ouvindo. E acho que minha última recomendação, né, com muita humildade para quem já passou por isso, é que as pacientes e familiares confiem nos médicos, no protocolo, no tratamento. E eu acho que uma das coisas que eu tive muito sucesso, eu não fui buscar informação em outro lugar. Foi só naquele grupo. Se eu escolher aquele grupo, é esse grupo que eu vou confiar. Então, muito obrigada a todos e sucesso aí para os pacientes. Tenham otimismo, força de vontade, coragem, porque isso faz toda a diferença. Isso também é tratamento, né? Faz parte da cura. Obrigada. Muito obrigada, Alexandra. Eu gostaria, então, de encerrar esse painel e finalizar também agradecendo o convite. Foi um prazer imenso para mim participar e eu disse para a Alexandra que hoje era um dia de comemoração
para nós duas, não é? É um momento de quem diria que lá atrás a gente viveria esse momento. Muito obrigada.